Com o término de Dragon Ball Daima, a gente tem provavelmente a conclusão da última obra de Akira Toriyama. E é muito triste saber que a gente nunca mais vai ver nada original feito pelo Akira Toriyama, né? Talvez no próximo Dragon Quest 12, ainda os designs sejam deles, né? Porque é o que rola no background aí da produção desse jogo, que ele fez os designs dos personagens, pelo menos grande parte deles, né? Mas algo original dele, infelizmente, a gente nunca mais vai ver. E isso é muito triste. Agora faz um ano que ele veio a partir, nos deixar, e hoje eu queria fazer uma homenagem ao Akira Toriyama, que pra mim é o maior mangaka de todos os tempos. E é muito forte fazer esse vídeo, porque quando ele veio a partir o ano passado, foi um período que eu fiquei muito triste, cheguei até a me emocionar e fiquei refletindo todas as coisas que eu tive de boas memórias de coisas criadas pelo Akira Toriyama, desde jogos como Chrono Trigger, né, principalmente Dragon Ball, e várias coisas e obras que ele influenciou que eu também gosto muito, como Naruto, Bleach, One Piece, entre outras obras. O Akira Toriyama, ele não só foi um grande criador, contador de história, designer, mas também ele foi um cara que revolucionou os mangás. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse cara aqui. Eu sei que tem vários vídeos aí já falando sobre ele, e quando ele veio a morrer o ano passado, eu gostaria de ter feito um vídeo num outro canal que eu tinha, mas não pelo hype, nada do tipo, mas sim para prestar uma homenagem. Porém, eu achei que se eu fizesse naquele momento, eu estaria realmente querendo surfar no hype que muita gente estava fazendo e estavam monetizando em cima, né, da morte de um dos maiores mangakas da história, então eu não fiz. Mas hoje eu quero deixar minha homenagem de uma maneira simples e também trazer algumas coisas que ele criou nos mangás que revolucionaram por completo o mercado que a gente faz até hoje, a gente reproduz até hoje, principalmente quem desenha mangá. Provavelmente todo mundo que faz mangá é em algum grau impactado por Akira Toriyama. Mas antes da gente continuar, aquela coisa, se você tá chegando agora no canal, agora que a gente voltou com tudo, por favor, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer, o vídeo a ser recomendado para outras pessoas, e dessa forma a gente vai continuar evoluindo, continuar crescendo aqui, trazendo cada vez mais conteúdos legais sobre a produção de mangá, sobre curiosidades dentro do backstage de um mangá, e vocês também vão poder acompanhar e continuar acompanhando a minha jornada. Como muitos de vocês já sabem, eu tô fazendo o meu mangá, tô criando um mangá, e realmente tá sendo uma aventura muito interessante trazer tudo isso para vocês. Também todas as coisas que eu tô aprendendo, as coisas que eu tô me desenvolvendo, eu mostro para vocês técnicas novas, coisas que eu já sei, e tem sido muito legal essa jornada. Então, pra gente continuar, vamos direto pro vídeo. Vegeta, a gente se vê depois. Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955, no interior do Japão, na cidade de Kyoto, província de Aichi. E desde pequeno ele gostava muito de desenhar, gostava de assistir desenhos animados. Na época ele era muito fã de animações da Disney. Ele também gostava de desenhar muitos insetos, ele gostava de desenhar animais, automóveis, ele tinha uma fixação por essas coisas. E uma coisa que provavelmente para ele já era muito clara desde cedo, que ele queria trabalhar desenhando, criando, né? E isso foi o que aconteceu. Depois que ele se formou no ensino médio, ele foi para uma escola de design gráfico, onde ele aprendeu algumas coisas muito importantes que ajudaram ele na questão de design para a vida toda, né? Mas, como muitos artistas, ele gostava de ser livre, ele não queria ficar numa sala o tempo todo ali, e as regras que eram instituídas pela aquela escola que ele estudava eram muito chatas para ele, né? Então ele pegou e saiu dessa escola de design, mas ele conseguiu um emprego depois. Ele conseguiu um emprego em uma agência de publicidade na época lá, e onde ele pôde se desenvolver muito na parte criativa, na parte de ilustração, na parte de arte mesmo. Porém, ele com o tempo se entediou e falou que não queria ir por esse caminho publicitário, né? Então ele saiu dali. Foi até que ele viu um concurso, desses concursos que existem muitos no Japão, para publicar em uma editora. E assim, ele viu que se ele ganhasse aquele concurso, ele poderia ganhar um prêmio em
dinheiro. E ele precisava pagar uns boletos. Então ele, eu tô aqui, por que não? Vou fazer isso aí. É muito louco, porque até então ele não tinha muito vínculo, não gostava muito de ler mangá, ele não tinha muita familiaridade com isso. Ele gostava de desenhar, ele gostava de animação, ilustração, essas coisas. Realmente ele era mais um designer do que um mangaka até então. Porém, ele viu essa oportunidade e falou, um bom momento para eu me desenvolver aqui. E aí ele fez a sua primeira obra, que foi um fracasso para esse concurso, ele não passou. E o nome dessa história era Wow 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 World. E foi publicado em 1977, né? Lançou isso pro concurso. Mas foi um fracasso, assim, e dizem que quando ele não passou nesse concurso, ele ficou muito indignado, porque ele se considerava até um bom artista. E ele queria entender por que ele não passou naquilo. Aí ele meio se tornou obcecado por aquilo. E logo depois disso, ele começou a mandar vários trabalhos para concursos. Ele foi reprovado algumas outras vezes, né? Até que ele chamou a atenção do Torishima, né? O lendário editor da Jump, o Kazuhiko Torishima, que viu um potencial naquele jovem aspirante com muita energia que queria fazer algo grande e começou a auxiliar ele. Foi muito exigente, na verdade, praticamente toda a carreira do Akira Toriyama, ele tava lá, e tem histórias até meio pesadas com essa relação entre os dois, né? Que Torishima era muito exigente, ele às vezes sobrecarregava muito os artistas, ele falava que queria extrair o melhor potencial de todos os artistas que ele editou, né? E o Akira Toriyama foi um desses. Mas graças a essa colaboração, essa ajuda que ele deu e a persistência do Akira, ele conseguiu vir a publicar uma obra que primeiramente foi um fracasso, que é a obra chamada de Wonder Island, e depois disso veio seu primeiro sucesso, seu primeiro hit, né? Ele passou um tempo tentando revisar, tentando criar algo novo, e foi quando surgiu Dr. Slump. E sim, Dr. Slump foi um sucesso retumbante, assim, foi uma coisa, rapidamente virou anime, virou brinquedo, virou várias coisas, assim, e foi um sucesso muito grande. Então é muito interessante a gente ver que mesmo o Akira Toriyama, que é uma das maiores lendas dos mangás, ele foi reprovado várias vezes, fracassou, né? Às vezes a gente faz lá um silent mangá, não passa e já desiste, né? Eu vi já um comentário passado aí de um inscrito que falou que se preparou para passar num silent mangá uma vez, não passou, e aí depois ele desistiu. Então, se as grandes lendas dos mangás foram reprovados várias vezes, e não tem só esse caso, outros casos, como o próprio Eiichiro Oda, né? Ele teve muitos problemas até conseguir publicar na Shonen Jump de verdade, né? O Tite Kubo com o Bleach também, o Masashi Kishimoto com Naruto, né? Então, assim, se as grandes lendas que a gente tem do mangá moderno, assim, não conseguiram rapidamente, quem somos nós, né? Eles que já vivem naquela cultura, que já nasceram lá, que estudam isso desde bebê, sabe? Então, a gente tem que ter paciência, colocar nosso pezinho no chão e entender que se a gente quiser ter sucesso como artista, a gente vai ter que ralar. É possível, claro que é, mas vamos ter que trabalhar muito. E depois do término de Dr. Slump, aí sim veio a obra que mudou tudo, né? Então, depois desse grande sucesso, Dr. Slump, Akira, ele pensou em uma nova obra, né? Então, inspirado pela esposa dele, que deu algumas ideias para ele estudar coisas diferentes, né? E criar uma história nova. Foi aí que ele começou a estudar mais sobre obras chinesas, estudar coisas americanas, e nesse período que surgiu a ideia do Dragon Ball, né, do menino macaco, que é inspirado na Viagem pro Oeste, que é um conto chinês. Inclusive a gente tem um jogo recente, que é o Sun Wukong, né? Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Que saiu há pouco tempo atrás. Então, essa é uma lenda muito antiga chinesa, e Dragon Ball é inspirado nela. E aí, quando Dragon Ball saiu, né, demorou um tempo até essa obra vir a ser publicada, algumas revisões, o Torishima ali dando algumas ideias, até dizem que o Torishima que deu a ideia do Kishimoto colocar o rabo no Goku, né? E aí depois teve que criar toda uma lore em cima disso. Mas é muito interessante ver todas essas coisas. E desde então, quando o Dragon Ball começou a ser publicado, cara, isso aí não tem que falar, né? Isso aí é sinônimo no mundo todo. Se tornou um fenômeno gigante da cultura pop, se tornou uma coisa absurda que todo mundo conhece Dragon Ball hoje em dia. A pessoa pode não assistir, mas se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, você já ouviu falar de Dragon Ball? Cara, todo mundo vai falar que sim, assim. Eu acredito que, sei lá, praticamente, se não as 8 bilhões de pessoas
que existem no mundo hoje, pelo menos umas 6 bilhões de pessoas deve saber o que é Dragon Ball, sabe? Mesmo que não tenha visto, mas sabe, não tem como, sabe? Isso é uma coisa que impactou a cultura pop global, né? E criou várias tendências que são seguidas até hoje. E então, assim, Akira Toriyama, mesmo sem querer, ele foi um cara absurdo. Ele foi um cara gigante e realmente nós que somos mangakas, que gostamos de desenhar, em alguma porcentagem da nossa vida a gente deve muito a ele. E aqui agora eu gostaria de falar algumas coisas que ele criou e que ele tornou populares e senso comum nos mangás até hoje. Coisa que a gente vê e a gente, nossa, isso todo mundo faz, tem que fazer, tem que estar lá. E parece que é assim, tipo, é o arroz e feijão do mangá e coisas que foram ele que criou. Uma das primeiras coisas foi cenas de ação impactantes, né? Antes do Akira Toriyama existia lutas, mas as lutas eram muito mais simplificadas. O Akira Toriyama, ele trouxe lutas que tem variação de ângulos de câmera, que a câmera fica de cima para baixo, de baixo para cima, sabe? Ele consegue desenhar os personagens, ele trouxe esse estilo de arte, que ele desenha os personagens de todos os ângulos possíveis, de variações absurdas, sempre fazendo uma dinamicidade na arte na hora de fazer ação. E antes dele, as lutas não eram dessa forma, né? Era quase como se quando a gente lê uma luta do Akira Toriyama, a gente conseguisse já imaginar isso na nossa cabeça animado, sabe? Eu acho que isso também é um fruto da mente dele como um cara que gostava de animação, gostava de ilustração. Ele conseguiu trazer isso para os mangás. Ele também tornou muito popular o uso de velocidade, linhas de velocidade, deformação às vezes até da própria anatomia, para fazer dinamismo nas cenas, para a gente conseguir sentir o impacto das ações, das cenas de luta, né? Aquela coisa de dar um soco e você ver a reação instantânea do cara, às vezes até deformando o corpo, assim, da pessoa. Isso tudo foi ele que tornou popular, sabe? Quando a gente conseguia sentir muito a força do soco nas lutas que ele criava. Então isso foi algo que o Akira Toriyama deixou muito popular nos mangás, principalmente shonens, né? Outra coisa que é consenso comum, que Dragon Ball milka isso até hoje, que é as transformações. Todo mangá shonen de porrada passou a ter transformação depois do Dragon Ball. Que é aquela coisa no momento crítico, o personagem atinge um novo estágio e muda, seja o cabelo, seja o corpo, ou uma nova armadura, coisa e tal. Tudo isso surgiu com Akira Toriyama, que a gente vê isso em Naruto, a gente vê isso em Bleach, a gente vê isso em One Piece, a gente vê isso em todos os mangás, né? Agora a gente vê isso em Chainsaw Man também, a gente vê isso em Dandadan, a gente vê isso em todos os mangás. Até o próprio Sakamoto Days, né, que tem o estágio que o Sakamoto, quando ele vai ficar sério, ele fica magro. Então, todas essas coisas de transformação veio com Akira Toriyama, ele que tornou isso muito popular. E a gente ama, né? Quem gosta de shonen adora o momento quando tem a transformação, né? A gente adora isso. E também uma coisa que Akira Toriyama era muito conhecido era o humor, ou seja, ele introduziu o humor nas obras shonen, em momentos de ação, né? Antes do Akira Toriyama, tudo era muito separado, né? Ação era ação, comédia era comédia, e ele conseguiu misturar isso. Então hoje a gente tem muitos mangás shonen desde há muito tempo, e a gente coloca isso nas nossas histórias shonen. São momentos onde tem uma quebra de expectativa com uma piada e uma coisa engraçada. Tudo isso veio com ele, porque ele veio da comédia, né? As primeiras obras dele eram de comédia, e aí quando as coisas começaram a ficar mais sérias, né? E aí sim ele trouxe a ação, né? E ele misturava sempre que podia esses elementos de comédia. Dragon Ball é clássico, tem muitos elementos de comédia ali, né? O próprio Dr. Slump, ele é praticamente um mangá de comédia. Então, introduzir comédia nas histórias é uma coisa que veio com Akira Toriyama. Agora, outra coisa que é muito importante, que já acontecia na narrativa dos quadrinhos, mas ele tornou isso extremamente popular, que é o tal do establishment shot. Antigamente, as pessoas simplesmente colocavam os personagens no meio de uma cena de ação, numa luta e tudo mais, e às vezes a gente ficava até um pouco confuso para saber onde é que aquela luta estava se passando, onde é que aqueles personagens estavam. Então, eles tentavam dizer isso ao longo da história, né? Mas o Akira Toriyama, ele criou um esquema onde ele mostrava o primeiro painel de uma página apresentando o cenário, indicando onde os personagens estão. E depois, os próximos painéis praticamente não tinha cenário, apenas coisas mais simbólicas ali para completar, mas ele focava muito no que era importante. Lembra que nós falamos no último vídeo da clareza que precisa ter? Se você não assistiu esse último vídeo, assista, onde eu falo sobre cenas de ação. E cara, é engraçado eu falar sobre Akira Toriyama agora, porque ele basicamente é o cara que revolucionou as cenas de ação, né? Então, se você não assistiu esse vídeo, assista lá depois. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês clicarem e assistirem. Depois que acabar esse vídeo, assiste lá, tá bom? Então, isso ajuda a facilitar, porque o Akira Toriyama, ele era um cara que ele
as pessoas próximas a ele falavam que ele era meio preguiçoso, mas não que ele era preguiçoso de não fazer nada. Ele queria sempre encontrar o meio mais fácil e rápido de resolver o problema dele. Então como é que funcionava? Poxa, eu preciso fazer uma página. Qual é a maneira mais rápida que eu posso fazer essa página? Boa. Primeiro painel, cenário, mostra onde é que tá os personagens, onde que se passa essa história. Os próximos painéis você já sabe onde eles estão. Agora a gente vai simplificar aqui, fazer só o básico, talvez o chão, uma árvore, alguma coisa assim, no fundo, mas o objetivo é focar nos personagens, focar na história, no desenvolvimento. Dessa forma ele conseguia desenhar muito mais rápido, diminuir o tanto de detalhe que ele precisava pôr numa cena e facilitar muito o trabalho dele. Ou aquelas coisas como, por exemplo, colocar personagens pra lutar no meio do deserto, colocar personagens pra lutar no céu, sabe? São coisas assim que o Akira Toriyama tornou muito popular, que muitos mangakas usam até hoje, pra que eles não precisassem ficar desenhando cenário toda hora, né? Pô, você bota o cara pra lutar num lugar onde praticamente não tem cenário nenhum, facilita muito. Principalmente ajuda a deixar a cena de ação mais dinâmica e resolve a vida do cara, porque ele consegue fazer mais páginas em menos tempo, né? Então ele tornou isso muito popular. E o leitor consegue entender onde eles estão, porque ele estabeleceu onde ele vai estar, que é com um painel de estabelecimento, né? Estabelecimento shot. E depois disso, você vê a história seguindo em frente. Então a gente já sabe o que vai rolar. E a outra coisa é o impacto visual que o Akira Toriyama tem. No mangá é muito comum ter artes genéricas, mangás que são bem desenhados, mas é uma arte que você vai, tá, isso aqui é mangá, mas isso aqui não é nada demais, isso aqui não é diferente de nada que eu já vi, sabe? É muito comum encontrar mais artistas e mangás genéricos, com uma arte genérica, do que coisas originais. Então quando a gente bate o olho, a gente sabe quando é uma obra do Akira Toriyama ou quando é alguém querendo copiar o Akira Toriyama. Tipo, ó, esse cara tentou imitar o Akira Toriyama e não deu certo, sabe? É o Akira Toriyama da Shopee. Não, é porque a arte dele é tão única, tão icônica, que você bate o olho e você já sabe. Então, por isso que ele se diferencia de todos os outros mangakas. E não só na originalidade, no conceito que ele criou, que é algo muito específico, muito único e muito original, mas também a simplicidade. O Akira Toriyama, ele era um grande designer, não só por isso, mas pela simplicidade. Ele conseguia simplificar o que aquele personagem transmitia. Eu já falei sobre design de personagem, fiz um vídeo falando sobre isso, você pode assistir, que o Akira Toriyama era gênio nisso. Quando ele desenhava um guerreiro, você sabia que era um guerreiro. Quando ele desenhava um mago, você sabia de cara que era um mago. Ele conseguia, através de traços simples e rápidos, colocar toda a essência do personagem através do design. Por isso que ele fez grandes obras como designer mesmo, que é o Dragon Quest, nos jogos do Dragon Quest, também o próprio Chrono Trigger, entre outras obras que ele também fez, né, como designer de personagem, né. Então, assim, Akira Toriyama, ele fez várias coisas, e assim, eu podia fazer um vídeo de 1 hora aqui, falando mais sobre ele, com mais detalhes, mas a coisa que eu mais queria que vocês pudessem entender que realmente ele foi importante, ele é importante, sempre vai ser importante para a indústria dos mangás. Sem contar que muitos de nós temos momentos importantes nas nossas vidas, se nós gostamos dessas coisas, né, de mangá e tudo mais, que a gente remete a Dragon Ball. Eu lembro, por exemplo, a memória mais recente que eu tenho foi no final do Torneio do Poder, eu, meu pai e meus irmãos assistindo todo mundo junto Dragon Ball e vendo a vitória, né, do Universo 7, assim, foi quase como se fosse uma Copa do Mundo. Quem não viu estádios lotados, vendo o pessoal na praça, passando ao final do Torneio do Poder. Não, eu lembro até hoje, cara, aquela parte quando a Caulifla, alguma coisa assim, ela solta um poder e o Goku desliza e mete um Kamehameha em cima dela lá, e daí ela é eliminada do Torneio do Poder. Cara, aquilo foi absurdo, a gente vibrou como se fosse, sei lá, o Brasil fazendo gol na Copa, tá ligado? Então, assim, Akira Toriyama, ele foi absurdo. Ele é absurdo. Ele é o cara que quando lança alguma coisa de Dragon Ball, todo mundo para ver, todo mundo para comentar. Tem homenagem dele, jogadores de futebol, de todos os esportes, homenageando de várias formas Dragon Ball. Tem pessoas, por exemplo, que entraram no caminho da maromba ali, do fisiculturismo, que eram muito fãs de Dragon Ball e se inspiraram no Goku e em outras pessoas, assim, pra entrar nesse mundo. Várias mensagens e lições a
a gente aprende com as obras do Akira Toriyama, os personagens, eles são praticamente como membros da nossa família, né? O Goku é como se fosse nosso amigo de longa data já, sabe? O Akira Toriyama foi muito importante na vida de muitas pessoas, na minha foi principalmente. Então eu queria deixar essa homenagem, né? E deixem aí nos comentários de vocês quais são os momentos que você lembra que as obras do Akira Toriyama impactaram você positivamente de alguma forma. Eu tenho eu já falei sobre isso num vídeo onde eu falo sobre o Gohan, né? Um vídeo antigo onde eu falo sobre o Gohan. Lá eu conto uma experiência que eu tive, né? Quando eu era criança, que eu me inspirava muito no Gohan mesmo. Por isso que ele é o personagem que eu mais gosto de Dragon Ball. Então, todos nós vamos ter um momento ou outro com alguma obra e algum personagem, algum momento, alguma memória gostosa, sendo jogando videogame com os nossos amigos, jogando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, seja assistindo Dragon Ball, seja um momento em família, amigos, brincando na rua, gritando pra virar Super Saiyajin, sabe, coisas assim que todos vocês que gostam de Dragon Ball provavelmente já passaram. Então é isso, se você é novo aqui no canal, como eu falei, se inscreve, a gente tá trazendo muitos vídeos, muitas coisas legais vão acontecer a partir de agora. Se você já é inscrito, deixa o like e comenta como Akira Toriyama impactou positivamente na sua vida. E eu vou gostar muito de saber, vou ler os comentários de vocês, vou responder, vamos interagir nos comentários, beleza? Akira Toriyama partiu e infelizmente nós não veremos mais as obras dele. Eu realmente, como mangaka, eu tinha o sonho de um dia conhecê-lo, mas eu sei que, né, no futuro, daqui uns 40, 50 anos, quando minha hora chegar, eu espero um dia poder sentar, trocar uma ideia com ele lá nas nuvens eternas, né? Eu acredito nessas coisas, então espero que um dia eu tenha essa oportunidade, espero que demore muito para chegar lá, claro, né? Mas o Akira Toriyama deixou um legado e vai deixar saudade também. Quando ele partiu foi como se um parente meu tivesse ido embora, mas a sua obra, suas obras, o seu impacto na cultura pop, nas nossas vidas vai ser para sempre. Ele já partiu faz um ano, então não posso falar descanse em paz, Akira, mas que continue descansando em paz. E aquela coisa, nunca é um adeus. E é isso, pessoal, é aquela coisa de sempre, você vai desenhando daí, eu vou desenhando daqui e não vamos parar até encontrar o mangá perfeito. Até mais!